Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahote, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você quer que tenham um conhecimento maior da Palavra de Deus. Dê o seu like, ative o sininho para você ser informado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E vamos à meditação da porção semanal de Matote. A palavra Matote significa tribos. E esta porção semanal ela está no livro de Números, do capítulo 30 e o verso 2 até o capítulo 32 e o verso 42. Essa paraxá vai tratar de votos e da guerra, da última guerra da vida de Moisés, a guerra contra o povo de Midian. Então, nós queremos aqui meditar, e eu vou ler alguns textos, alguns versículos desse texto que diz, Números 30 e o verso 2, Então Moshe falou aos filhos das tribos de Israel, dizendo, Eis o que Adonai ordenou. Quando um homem fizer um voto a Adonai, ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir sua palavra. Ao contrário, deve realizar tudo o que prometeu. Quando uma mulher fizer um voto a Adonai, obrigando-se formalmente, enquanto for menor e viver na casa de seu pai, caso seu pai ouça que ela fez um voto ou se comprometeu com algo e mantiver sua paz, todos os votos dela permanecerão válidos. Toda obrigação a qual ela se submeteu permanecerá. No entanto, se no dia em que o seu pai ouvir o voto expressar sua desaprovação, nenhum de seus votos ou obrigações será válida. E Adonai a perdoará, pois seu pai expressou sua desaprovação. Essa primeira parte dessa porção semanal, amados, como nós acabamos de ler, Deus vai dar algumas regras quando a pessoa fizer algum tipo de voto, algum tipo de promessa. Não só a Deus, né? Essa obrigatoriedade não é só aquela promessa que nós fazemos a Deus. Tem também por trás disso uma promessa, uma obrigação de cumprirmos todas as promessas que nós fizermos durante a nossa vida. É por isso que já no Novo Testamento, Jesus vai dizer lá no livro de Mateus que a palavra do cristão, do crente, deve ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, nós precisamos ter uma consciência para prometer algo e, ao prometer, ter uma consciência maior para que nós possamos cumprir aquilo que nós falamos. É uma coisa muito séria e por isso que o Eterno até vai dizer aqui, quando um homem fizer um voto a Deus ou obrigar-se formalmente por meio de um juramento, ele não deve descumprir a sua palavra. Nós sabemos que a deturpação da sociedade, a deturpação do mundo, leva com que as pessoas não se levem a sério as coisas que falam muitas vezes. Nós vemos políticos que fazem promessas de campanha e passa o tempo ele não cumpre aquilo que ele prometeu. Nós vemos pessoas fazendo promessas vãs, sem nenhuma necessidade, e ainda assim eles acabam não cumprindo com a sua palavra. Então Deus, ele vai fazer uma exigência. Você falou, você não é obrigado a fazer nenhum tipo de juramento, não é obrigado a se privar de nada, mas se você abrir a boca para falar, você tem sim a obrigação de cumprir aquilo que você falou. É um peso muito grande você não ter compromisso com a palavra que sai da sua boca. E por que
nós teríamos que nos preocupar com essa questão da palavra que sai da nossa boca? Porque a palavra, amados, ela tem um elo de ligação com criação de realidades. Então, com a sua palavra, com a sua boca, você cria realidades. E não só cria realidades, você faz com que o mundo, de certa forma, ele se adeque àquilo que você falou. Então, muitas vezes, nós achamos que falar as coisas, ela não tem peso nenhum. Ao contrário, tem um peso muito grande. De novo, lá em Mateus, a Bíblia vai dizer que nós seremos julgados pelas nossas palavras. E pelas nossas palavras, nós iremos ser condenados ou ser absolvidos. Então, a palavra da pessoa, o ato de falar, se você parar para pensar, existem duas coisas que diferem o homem dos outros animais. O primeiro é a capacidade de se desenvolver mentalmente. O animal, ele não tem essa capacidade, ele não se desenvolve mentalmente. Então, ele trabalha muito baseado em instinto, ele vai criando costumes baseado nos instintos, baseado naquilo que você coloca ele para viver. E o homem não, o homem consegue se desenvolver mentalmente. Quando você para um minuto, você para um tempo para ouvir um vídeo como esse, você está se desenvolvendo mentalmente. Pouco, muito, mas está se desenvolvendo. A palavra que você está ouvindo agora, de certa forma, partes dessa palavra, não vai ser ela toda, mas partes dessa palavra vai entrar no seu intelecto e ela vai ficar lá para sempre. Então vai passar anos e você vai lembrar de coisas que foram faladas nesse vídeo. E quando nós menosprezamos esse poder da fala, menosprezamos esse poder de falar, nós estamos deixando de ter cuidado. Por quê? Quando eu estou falando, eu estou, de certa forma, atraindo aquilo que eu estou falando. Às vezes as pessoas falam, não, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai mostrar que Deus sempre leva em consideração a palavra que a pessoa diz. Então, muitas vezes, nós estamos falando, nós não pensamos para falar e nós estamos gastando inutilmente uma coisa tão importante que Deus nos deu, que foi a fala. Então, o homem se desenvolve mentalmente e através de conhecimento, através de aprendizados, através de experiências, ele se desenvolve mentalmente. E a segunda coisa que difere o homem do animal é o poder da fala. Nenhum animal fala, eles não se comunicam com fala, não comunica-se com o homem através de fala, e nós falamos, temos essa habilidade, esse poder de falar. Então, quando você abre a sua boca para falar algo em tom de promessa, Deus ele quer que você cumpra essa promessa. Então, você não tem a obrigação de falar, mas quando você fala, você tem a obrigação de cumprir o que você falou. Então, o homem, nós como seres humanos, não podemos tratar levianamente a nossa fala. E quando você faz uma promessa a Deus, aí você tem que tomar um cuidado extremo. Por quê? Porque tem pessoas que na hora da emoção, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pedro andou 3 anos com Jesus. Né? Os 12 apóstolos andaram 3 anos com Jesus. E quando ele está vendo cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, coisas tremendas acontecendo, Jesus ressuscitando mortos e tal, o Pedro faz uma promessa para Jesus. Ele fala, olha Jesus, antes que o galo cante 3 vezes, melhor, isso aí foi o que Jesus falou, né? Mas ele falou, Jesus, eu estou contigo, eu estou pronto para ir contigo, não só a ser preso, eu estou contigo até o fim. E Jesus fala para ele que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria Jesus. Então, quando você fala, irmão,
você cria um senso de responsabilidade muito forte para a sua vida. Então, tenha cuidado. Quantas vezes a pessoa na hora da prova, na hora do desespero, ela faz votos. E quando passa aquele desespero, ela ignora o voto que ela fez. Ela fala, Deus, olha, se tu me fizer tal coisa, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. E quando ela recebe aquilo que ela propôs, que ela pediu a Deus, ela esquece do voto que ela tem para fazer. Então, é uma coisa que eu quero que você pense bastante a partir de hoje. Não fique falando bobeiras, não fique falando... Hafetz Haim é um sábio que ensinava muito sobre a questão da fala. Ele diz que o homem só fala porque não consegue ficar calado. Mas, amados, é melhor você ficar calado do que você abrir a sua boca para falar bobagem. É melhor você ficar em silêncio do que você abrir a sua boca para falar coisas inúteis. Não faça isso, não se prenda a isso, não crie um peso maior para a sua vida que você vai adquirir através da sua boca. Então, muitas vezes, a pessoa acha que se privar, fazer algumas coisas, ela está agradando mais a Deus. E Deus, ele não está interessado nesse tipo de barganha, né? Ele aceita quando você faz. Ele, beleza, você está querendo fazer um voto, então vamos lá. Mas ele não te pede, ele não te exige, ele não te traz como obrigação. Então, você deve se aproveitar dessa questão. Para quê? Para que você não seja levado a julgamento diante de Deus, porque você falou demais. Moisés está dizendo para o povo, olha, vai ser assim. Quando fizer um voto, quando jurar algo, quando prometer algo, vocês têm que cumprir. Vocês não vão poder correr da responsabilidade de cumprir o que você falou. Então, amados, essa é a primeira parte dessa porção semanal. A segunda parte, a partir ali do versículo de número 31, o que diz? Deus começa a dar uma ordem para Moisés. E qual é essa ordem? É a última batalha que Moisés vai enfrentar. Deus diz, Adonai disse a Moshe, pelo bem do povo de Israel, vinguem-se dos midianitas. Depois disso você será unido ao seu povo. Ou seja, a última missão que Deus deu para Moisés era que ele se vingasse dos midianitas. E essa palavra parece até meio pesada, né? Você falar em vingança, puxa vida, Deus mandou se vingar. Deus mandou se vingar do povo de Midian. Agora, quem era o povo de Midian, irmãos? Vocês lembram quem era o povo de Midian? O povo de Midian, primeiro, que o Moisés, o próprio Moisés, tinha um parentesco com Midian. Por quê? A sua esposa, ela era uma mulher midianita. Então, a esposa de Moisés fazia parte desse povo, do povo de Midian. A gente já leu aqui, já estudou sobre o sogro de Moisés, né? Jetro, um homem que conhecia o Eterno e que ajudou muito Moisés durante a sua estada em Midian. Mas esse povo, lá na frente, mesmo sendo um povo que de certa forma era aparentado com Moisés, esse povo, amados, acabou sendo uma forma de laço para o povo de Israel. Por quê? Quando, há 2 parashiotes atrás, quando Balaque quis destruir o povo de Israel, a Bíblia diz que qual foi a artimanha que ele usou? Ele pegou mulheres midianitas que nem era do povo dele. E isso acontece muito no mundo, amados. Pessoas que querem guerrear contra outras e ela não tem nada a ver com aquela encrenca. Ela não tem nada a ver com aquela bagunça, com aquela briga, com aquela coisa. O que acontece? O Moisés
casou em Midian, viveu em Midian, pastoreou as ovelhas do sogro dele, que era de Midian, e um dia foi lá resgatar o povo de Israel a mando de Deus. Agora, esse povo que era aparentado com Moisés, que Moisés convidou Jetro e a sua família para seguir com o povo de Israel, esse povo era um laço para Moisés. Aqui, amados, vai ter para nós um ensinamento muito importante, né? Que qual é? Na nossa caminhada para servirmos a Deus, qual é a posição dos nossos parentes na nossa vida? Qual é a posição dos nossos parentes na nossa vida? Você está vendo? A meia aparentada de Moisés agora é um problema. Agora, outra coisa que fica muito claro. O que representa cada povo que Israel enfrentou no deserto? Ele tem uma representação. O que o povo de Midian representa para o povo de Israel? O povo de Midian, ele representa o pecado sexual. Então, qual é a última batalha de Moisés? Enfrentar Midian, enfrentar o pecado sexual. E isso é uma coisa, meus queridos, que nós temos que sempre estar atento na nossa vida. Por quê? Porque é um pecado que é recorrente. É um pecado que, se você não toma cuidado, como faz parte da nossa natureza humana, né, a questão sexual, ela pode se tornar um laço muito grande. Então, os midianitas, ele representa esse pecado sexual. Foi assim que os midianitas lutaram contra Israel um pouquinho antes aqui nessas passagens. Nós precisamos ficar atento para que esse tipo de coisa não seja um empecilho para nós cumprirmos a nossa missão como servos de Deus. Nós vamos ser bombardeados. O povo de Israel, a Bíblia diz que eles estavam no deserto e as mulheres de Midian foram até o arraial dos israelitas para que pudessem cometer o pecado sexual. Então, nós precisamos ficar de olho, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque essa condição natural pode virar um grande laço. Essa é a última vitória de Moisés. Essa é a última batalha. Uma outra coisa que vai ser bastante importante. Quem é que Deus manda ir para essa guerra? Deus manda ir para a guerra, mas quem ele quer? Primeiro, voluntários. Primeiro tipo de pessoas que Deus quer nessa batalha: voluntários. Irmãos, nós temos que ter uma disposição para fazermos aquilo que Deus quer. Nós temos que ter uma boa vontade para cumprirmos aquilo que Deus quer. Nós não podemos ser aprisionados e nem sermos prisioneiros de circunstâncias que vão atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Deus, ele quer que nós tenhamos essa voluntariedade de podermos vencer a nós mesmos, a vencer o pecado. Hebreus vai dizer que, visto que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vençamos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos arrodeia. Então, meus queridos, primeiro tipo de pessoa que Deus quer nessa batalha: voluntários. Quando eu sei que eu tenho que me posicionar para as coisas de Deus, como é que eu me posiciono? Será que eu sou voluntário? Será que eu faço as coisas que Deus quer que eu faça apenas empurrado à força? Quase que na violência? Como é que eu quero? Como é que eu me apresento? Como é que eu me posiciono quando Deus quer algo de mim? Então, meus queridos, eu quero que vocês pensem nisso. Olha, é a última guerra. Vai lutar contra o pecado sexual. Ele vai usar os voluntários. Outra coisa, manda Pinhas junto.
Vocês lembram do Pinhas, que eu falei na mensagem anterior? Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas veja bem, Pinhas, que foi aquele que acabou justamente com o pecado sexual que estava acontecendo no meio de Israel. Vocês lembram? Quando a praga estava assolando o povo de Israel, Zinri e Cosbe, uma mulher midianita e um líder de uma das tribos de Israel, eles estavam dentro da tenda fazendo sexo. E aí a Bíblia diz que o Pinhas foi lá, cravou a lança nos dois e matou os dois. E com isso ele cessou. Ele fez com que a praga cessasse no meio do povo de Israel. Agora olha só, Deus, depois desse ato de Pinhas, Deus, ele faz uma aliança com Pinhas, e agora que eles vão lutar contra Midian, que representa esse pecado sexual, quem que Deus está mandando junto? Pinhas. Aí a gente vê como que era a índole de Pinhas. Vejam, com certeza, né, eu acredito que seria assim. As mulheres de Midian deviam ser bonitas, deviam ser formosas, para encantarem os homens de Israel do jeito que encantaram, mas o Pinhas não teve essa de que é mulher, não teve essa de que é bonita, não teve essa... Não, ele tinha um zelo pelas coisas de Deus e ele tomou uma atitude drástica, mesmo sendo Zinri, um homem de posição, um homem que tinha uma grande posição no meio do povo, era líder de tribo, mas ele fez o que tinha que fazer. Nessa batalha, quando eles enfrentam o povo de Midian, os voluntários e Pinhas, a Bíblia diz que eles mataram Balaão. Balaão morreu nessa batalha. E segundo alguns mestres da Torá, diz que Balaão morreu. O Balaão não era midianita, irmão. O que ele estava fazendo lá no meio do povo de Midian? Né? A gente viu na Paraxá de Balaque que o Balaão não era midianita. Ele estava lá no meio. E segundo alguns estudiosos dizem que eles mataram Balaão porque Balaão tinha ido para lá para quê? Para receber o salário, receber o dinheiro que ele queria receber, porque tinha ensinado Balaque como que fazia para que despertasse a ira de Deus contra o povo de Israel. Mas nessa paraxá, a Bíblia diz que o povo de Israel matou Balaão. Ele buscou com tanto afinco viver uma forma longe do eterno, que acabou encontrando a morte no meio do povo de Midian. E aí, amados, vejam só como que é as circunstâncias. Com todas as instruções de Deus, com tudo que Deus falou para o povo, com todas as coisas, o que acontece? Eles foram, mataram, venceram, maravilha. E trouxeram o quê como cativos? As mulheres. Será que essas mulheres de Midian tinham alguma coisa especial? Eles ouviram, eles sabiam que as mulheres de Midian tinham feito o povo de Israel pecar, e ainda assim, o que eles estão fazendo? Estão trazendo as mulheres vivas. Por quê? Porque isso é uma coisa, amados, que não sai de perto de nós com facilidade. O pecado sexual, ele está rodeando você. E você precisa dominar a sua alma animal, porque o seu lado sexual, ele é 100% animal. É 100% animal. Ele não é espiritual. Ah, é mal? Não, não é mal. Não é mal. Por quê? Porque Deus quer que você tenha essa dualidade. É do interesse de Deus que você saiba conciliar a sua vida espiritual com a sua vida material.
com a sua vida carnal, com os seus instintos humanos. E esses instintos, amados, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a dominá-lo, aprender a mantê-lo preso aonde ele deve estar. Essa é a última batalha. Depois disso, Moisés vai morrer, mas ele encontra esse tipo de dificuldades. Ele vê que o povo, mesmo com tudo o que eles passaram, com todas as dificuldades que eles passaram, eles não conseguiram se libertar das mulheres midianitas. E mesmo depois que eles tiveram todas as experiências amargas, tudo que eles viram de dificuldades, ainda assim eles estavam levando essas mulheres cativas, vivas. E aí o Moisés, tocado por Deus, ele até faz uma pergunta. Moshe perguntou-lhes, dantes de centenas que vinham do campo de batalha, Moisés perguntou-lhes, vocês deixaram as mulheres viver? Por quê? Elas são as causadoras da rebeldia do povo de Israel, de acordo com o conselho de Balaão, faltando com a palavra a Adonai no ocorrido em Peor, com o surgimento da praga entre a comunidade de Adonai. E agora matem todos os meninos entre as crianças, porque eles tinham levado crianças, meninos, Matem todos os meninos entre as crianças e toda mulher que já se relacionou sexualmente com um homem. Contudo, fiquem com as jovens que não se relacionaram sexualmente. Armem suas tendas fora do acampamento por 7 dias. Quem tiver matado uma pessoa ou tocado em um cadáver deverá purificar-se no 3º e no 7º dia. Então, vejam só, com todas essas coisas, estão os homens de Israel de novo lá se enroscando com as mulheres de Midian. Então, isso são coisas, irmãos, que você pode ser quem você for. Você pode ter a posição que você tiver. Sempre tenha o cuidado devido com a questão do pecado sexual. Porque ele vai te aprisionar. Ele vai te prender. E isso não é o que Deus quer para a sua vida. Então, amados, que Deus abençoe vocês. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E espalhe a palavra de Deus entre as pessoas que você conhece, mostrando para ele o nosso canal. O canal Berahot, que é um canal de bênçãos para a sua vida. Deus abençoe vocês grandiosamente e muito obrigado mais uma vez.